Colossenses capítulo 2, versículo 20, o título diz: a obediência a tais práticas não vence o pecado. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com uso, se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui a mensagem fala a respeito da vida com Cristo, da vida com Deus, que alguns confundem com religião ou com doutrinas. Tem pessoas que elas são mais fiéis às doutrinas do que à própria palavra de Deus. Tem pessoas que elas são fidelíssimas às doutrinas e à religiosidade que ela aprendeu. E isso diz a Bíblia que, resumindo, não vale nada. Ele diz aqui, no versículo 22, diz assim, no final: pois que todas essas coisas, com o uso, se o quê? Se destrói. Não vale nada. O que vale realmente é obedecer a palavra, é ter uma aliança com Cristo. Continuando, ele diz aqui: a união com Cristo glorificado. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vou repetir aqui, portanto, se fostes ressuscitados, ou seja, ressuscitado é salvo. É aquele que está salvo, aquele que tem a salvação, a vida eterna. Juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, o primeiro passo, como ele diz ali em cima, é morrer para o mundo. Como ele diz ali, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, quando a pessoa ela entrega a vida a Cristo, ela morre para o mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas a nossa vida não é dele, não pertence a este mundo. A nossa vida pertence a quem? A Cristo. Quem já entregou sua vida a Cristo? Quem já se batizou nas águas? Então você já morreu para o mundo. Você já está morto para o mundo, para as coisas do mundo. A sua vida não pertence ao mundo. A sua vida pertence a Cristo. E uma vez que você também já morreu para o mundo, então você vai ser salvo, ou seja, você vai para a glória, como Cristo foi também. Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele está onde? Está à destra do trono de... É onde ele vive, olha lá. Onde é que Cristo vive? Está aqui, Ele diz aqui: portanto, se foste ressuscitados, ou seja, se você tem a salvação, a vida eterna, se você tem aliança com Cristo, então buscai as coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha só. Eu não tenho que pensar nas coisas aqui da terra. Eu tenho que pensar lá do alto. A minha preocupação tem que ser lá do alto, não daqui. Porque as coisas aqui da terra, Deus ele cuida. Sim ou não? Deus cuida. Não é que você não vai pensar nas coisas aqui da terra. Ah, não vou trabalhar então, não vou fazer isso, aquilo, outro. Não, você vai trabalhar, você tem seus sonhos, seus projetos, você tem os seus desejos, você tem as coisas aqui da terra, todos nós temos. Mas a sua preocupação não tem que ser aqui não, porque aqui tudo passa, tudo acaba. Sim ou não? Aqui tudo passa, tudo acaba, e Jesus ele mesmo disse que as coisas aqui da terra, ele vai dar para você, ele vai acrescentar. A tua preocupação, a minha preocupação, tem que ser lá do alto. Tem gente que ela troca, ela se preocupa com as coisas aqui da terra e esquece lá do alto. Ela deixa lá do alto por último. Está errado. Primeiro lá do alto. E aqui na terra, deixa que Deus cuida. Amém? Ele prometeu isso. Já achou ali, tá vendo? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ou seja, o reino de Deus. Buscai o seu reino e a sua justiça. Aonde que Cristo vive mesmo? Aonde Cristo vive? Lá no alto. Ele vive lá no alto, assentado ali à destra do trono de Deus. Então, eu tenho que buscar o seu reino, o reino de Deus, o reino de Cristo, onde ele reina. O trono é o lugar onde fica o rei, sim ou não? É ou não é? O trono fica no reino. Então o reino de Deus, ele diz: buscai em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Ou seja, as da terra, que são essas outras coisas, ele acrescenta. Ele vai acrescentar. Diga glória a Deus. Então, continuando aqui a palavra, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, ou seja, para o mundo. Porque morreste, e a vossa vida está oculta, juntamente com quem? Com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, ou seja, Cristo é o mais importante, Cristo é a minha vida. Sem Ele, eu não tenho vida. Sim ou não? Sem Cristo eu não tenho vida. Eu posso ter tudo, se não tiver Cristo, não tem vida. Não tem vida. Aliás, ele mesmo disse na ceia, quando ele falou da Santa Ceia, ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem o quê? O que não tem? Ele diz: quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem vida. Não tem vida. Está escrito ali, ó. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Não tendes vida em vós mesmos.
Ou seja, não tem vida. Não tem vida. Se não tiver essa comunhão com Cristo, não tem vida. Então a minha vida é Cristo. A sua vida é Cristo? A minha vida é Cristo. Por isso que ele tem que estar em primeiro o quê? Em primeiro lugar. Você ama a sua família. Quem ama a sua família? Mas Cristo está em primeiro o quê? É mais importante que a família. Mais importante que tudo. Cristo é a minha vida. Sem Ele, eu posso ter tudo, mas eu vou ser infeliz, frustrado, infeliz, amargurado, vazio. Tem muita gente que aparentemente ela tem tudo, mas não tem Cristo, ela é vazia, ela não tem vida, ela é infeliz, porque se não tiver Cristo não tem vida. Cristo é tudo. Então diz aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aí está falando da vinda dele, quando ele vier, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando Cristo vier se manifestar, então nós também vamos manifestar com ele, ou seja, vamos subir com ele, vamos para a glória, porque nós temos ele como o mais importante, o principal, porque você procura pensar nas coisas lá do alto e não daqui da terra. Você aguarda a vinda dele. E quem aguarda a vinda dele? É você. Você permanece fiel na presença de Deus. E aquele que permanece fiel, porque é aliança com Cristo. É uma aliança. Essa aliança, ela é para a vida toda. É uma aliança eterna. Ele mesmo diz, né, quando comermos o pão em memória dele e o cálice da nova aliança. É uma aliança com Cristo. Ele diz ali, ó, e este cálice é a nova o quê? Aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, até ele vir, até ele se manifestar. Diga glória a Deus. Até ele vir e vamos ir para a glória com ele. Diga glória a Deus. Para a glória com ele. Jesus disse, não adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua o quê? A sua alma. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo todo, e perder a sua o quê? A sua alma. Não vale nada. A alma tem que estar em primeiro lugar. As coisas lá do alto. Só perde a alma quem não pensa lá no alto. Só perde a alma quem pensa só aqui. Aí ele perde a alma. Tem muita gente que vai perder a alma. E tem muita gente que se diz crente. Tem muita gente que diz que ama a Deus. Tem muita gente que diz que ama Cristo. Tem muita gente que conhece a palavra. Tem muito que vai perder a alma. Por quê? Porque só pensa aqui, na terra. Mas não pensa lá no alto. Ela não pensa, só pensa aqui. Então,
ela não vai para lá, vai ficar aqui também. Quem só pensa nas coisas da terra não vai para lá também não, vai ficar aqui. Só vai para lá quem pensa lá. Só vai para o alto quem pensa lá no alto. Quem só pensa aqui não vai. Ele pode até desejar. Quem é que vai querer? Quem é que vai falar, eu quero ir para o inferno? Ninguém vai falar isso, é ou não é? Ninguém vai falar, eu quero ir para o inferno. Ninguém vai falar, eu quero ir para o inferno, quero queimar no inferno. Não. É a mesma coisa a pessoa, você quer ser feliz? Eu quero. Mas ela tem que fazer por onde? Sim ou não? Ela tem que morrer para o mundo. Tem que ter aliança com Deus. Tem que buscar as coisas lá do alto. O jovem rico, por exemplo, ele era uma pessoa religiosa. Ele aparentemente fazia tudo certinho. E ele pediu para Jesus, ele falou, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Que eu quero herdar a vida eterna. Qual é o caminho? Jesus disse para ele, observa os mandamentos. Observa os mandamentos. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha infância, minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssima. Ele ficou triste porque ele estava pensando nas coisas aqui da terra e não lá do alto. Sim ou não? Se ele estivesse pensando nas coisas lá do alto, Jesus prometeu para ele que ele ia ter um tesouro no céu. Olha que maravilha. Ia ter um tesouro. Ia ter um tesouro no céu. Olha só, ele pediu para Jesus a vida eterna. E Jesus disse para ele, você vai ter um tesouro no céu. Era para ele ficar feliz. Olha que maravilha. Eu além de ir para a glória, de ter a vida eterna, ainda vou ter um tesouro lá. Deus é maravilhoso, é ou não é? Sim ou não? Deus é maravilhoso. Eu vou ter um tesouro no céu, que maravilha, que privilégio. Mas ele ficou triste, ao invés de ficar feliz. Por que ficou triste? Porque tocou no dinheiro dele. Tocou no dinheiro dele, nas propriedades dele. Jesus tocou na ferida. Falou, vende tudo que tens e dá aos pobres. Olha que maravilha, você vai vender tudo, vai dar aos pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. Não é o que você quer? Você não quer a vida eterna? É aquilo que eu falei. Ninguém quer ir para o inferno, mas não faz por onde. Quem está compreendendo, gente? Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para a glória. Todo mundo quer ir para a glória, onde Deus está, onde Cristo vive. Mas para estar lá, primeiro tem que pensar nas coisas de lá. Primeiro você tem que estar com o coração desapegado às coisas materiais. Quem tiver apegado a alguma coisa aqui, aí não vai para lá não, vai ficar aqui. Aliás, não vai ficar aqui, né? Um dia vai morrer também. Então, ela não se dispõe. O desejo maior tem que ser Cristo.
e onde ele vive. O desejo maior são as coisas lá do alto. Diga glória a Deus. O resto ele cuida. O resto ele cuida. O resto ele vai cuidar. É simples, tem que colocar Jesus em primeiro o quê? Em primeiro lugar. Quando Jesus escolheu os discípulos, todos eles largaram tudo e foram seguir a Jesus. O jovem rico também ia seguir a Jesus. O jovem rico, ele foi escolhido para ser discípulo de Jesus. Era para ele ser um discípulo também. Porque Jesus disse, você vai ter um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ou seja, ele foi chamado, foi escolhido para ser discípulo. Ali, ó, depois vem e segue. Ele ia se tornar um discípulo de Cristo, que é um privilégio. E ele ia, depois que morresse, ia ter um tesouro no céu. Ou seja, Jesus é maravilhoso, né? Ele ia ficar sem nada. E Pedro, ele perguntou isso para Jesus. Pedro perguntou, Senhor, e nós que deixamos tudo para te servir? Nós que fomos chamados, olha o que Pedro disse. E disse-lhe Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. O jovem rico era para seguir também, que nem Pedro. Mas Pedro seguiu e os discípulos também. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Diga glória a Deus. Então, tem que colocar o reino de Deus em primeiro o quê? Em primeiro lugar. Tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, você, além de agradar a Deus, além de você ser abençoado, você vai continuar abençoado e vai ter a vida eterna. Quem está compreendendo, gente? Mas se pensar só nas coisas aqui da terra e não pensar lá no alto, se não pensar no alto, se não colocar o reino em primeiro lugar, aí fica sem nada. Por exemplo, o jovem rico, ele perdeu tudo, porque quando ele morreu, com certeza não levou nada. Sim ou não? Às vezes, antes de morrer, já perde tudo. Tem gente que perde tudo, perde ou não perde? Tem gente que já foi rica, já teve muito, hoje não tem nada. Na miséria, na escassez, devendo. Tem gente que não precisa nem morrer para perder tudo, já perde antes de morrer. Então o que adianta? Perde tudo e o principal, a vida o quê? Eterna, a salvação, porque ela não colocou em primeiro lugar. Ela não se preocupou. Ela não se preocupou nas coisas lá do alto, só aqui da terra. Aqui é tudo passageiro, sim ou não? Aqui tudo passa, tudo acaba. A pessoa não pode se prender aqui. Ela não pode se prender aqui. Ela tem que estar com a comunhão em Deus em dia. Ela tem que estar na certeza de que ela está com a vida dela nas mãos de Deus e ela
tem a salvação, a vida eterna. Tem que ter essa consciência. Quem está compreendendo, gente? Então ele diz aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, quando Ele voltar, então nós vamos também estar com Ele. Diga glória a Deus. Aonde Ele vive. Aonde Cristo vive? Lá no alto. Lá no alto. E é para lá que nós vamos. Quem vai para lá também? Você vai? Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança, a nossa confiança de que em breve estaremos lá. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Diga glória a Deus. Tem gente, se arranhar o carro dela, já dá um ataque cardíaco. Sim ou não? Se arranhar o carro... Esses dias arranharam meu carro. Eu emprestei meu carro, arranharam meu carro. Aí eu vi o arranhão no carro. Aí a pessoa pensou que ia ficar bravo, né? Ia brigar. Eu dei a risada. Eu tiro onda, né? A pessoa é barbeira, né? Bater em carro parado tem que ser barbeira, não é? Aí, não foi a pastora não, todo mundo olhando para você, ó. Tá vendo? Tá todo mundo olhando para você. Não, não foi ela não. Ela também já bateu em garagem, já bateu. Mas tem gente que é assim, não é? Se arranhar o carro dela, só falta dar um ataque cardíaco nela. Ai, meu carro. Então, aqui tudo passa, tudo acaba. Sim ou não? Aqui é tudo passageiro, tudo acaba. Você tem que estar desapegado. Quem está compreendendo, gente? Tem que desapegar tudo. Tem, por exemplo, tem mãe que ama mais o filho do que a Jesus. É certo isso? Não. Por mais que ela ame o filho, Jesus tem que estar em primeiro o quê? Tem que amar mais a Ele. Eu amo minha esposa, amo meu pai, minha mãe, mas eu amo mais a Jesus. Mais a Ele. Ele é mais importante. Ele tem que ser o mais importante. Porque Ele é minha vida. Diga glória a Deus. Ele é minha vida. Se eu amo a Ele e coloco Ele em primeiro lugar, Ele é minha vida. Então, tudo que está ao meu redor, Ele vai abençoar. Vai abençoar meu casamento, minha família. E não vai me faltar nada. É isso que Ele está dizendo. Pensa nas coisas lá do alto, Jesus, salvação em primeiro lugar. E as outras coisas, tudo Ele acrescenta. Amém? Ele abençoa. Você entendeu a mensagem? Quem entendeu? Não é que você vai abrir mão de tudo aqui da terra para pensar lá no alto em Jesus e você vai ficar sem nada. Não é isso. Pelo contrário. Pelo contrário, se você abrir mão de tudo aqui da terra e colocar a tua vida espiritual, a salvação em primeiro lugar, Jesus, então tudo Ele vai acrescentar também. Diga glória a Deus. Mas é Ele que acrescenta, é Ele que faz, é Ele que realiza. Não sou eu que sou o dono das coisas. Não sou eu que sou o dono de tudo. Porque quem faz a obra é quem? É Deus. E tudo é dele.
Tudo pertence a Ele. Tudo é Ele que faz, é Ele que realiza. Tudo é dele. Diz a Bíblia que a terra e tudo que nela se contém pertence a quem? Pertence a Deus. A terra e tudo que nelas, tudo, absolutamente tudo pertence a Deus. Tudo é dele. Nada é meu. Então vou deixar Deus fazer a obra. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Os que nele habitam. Então a minha esposa pertence a quem? A Deus. O meu pai e minha mãe pertence a quem? O filho pertence a quem? Tudo. A sua família pertence a quem? A Deus. Tudo. E as outras coisas? Tudo. As coisas materiais, tudo pertence a quem? A Deus. E a minha vida pertence a quem? A Deus. Minha vida pertence a Deus. Então, por isso que ele diz, não adianta você se preocupar com as coisas aqui da terra, se você não pode mudar nada, você não pode acrescentar nada. Sim ou não? Ele diz a respeito da ansiedade, né? Que o homem não pode mudar o curso da sua vida. Deus está no controle. Você não pode alterar nada. Ele diz ali, ó, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, não pode mudar nada. Você não pode alterar nada. Porque quem está no controle é quem? É Deus. E porque andais ansioso quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busca Deus em primeiro lugar. Buscar as coisas lá do alto. Aqui da terra Deus acrescenta. Amém?